Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é Josué, e o capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vós guardastes tudo que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nesses muitos dias até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor, o vosso Deus. E o Senhor, o vosso Deus, deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar o Senhor vosso Deus, em andar em todos os seus caminhos, em guardar todos os seus mandamentos, em se apegar a ele e em servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Bazã, mas para a outra metade Josué a deu entre os seus irmãos desse lado do Jordão, em direção ao oeste. E quando Josué os enviou para as suas tendas, ele os abençoou. E ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, com bronze e com ferro, e com muitíssimas vestes, e dividi os despojos dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornaram e partiram dentre os filhos de Israel de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados, segundo a palavra do Senhor pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais e de todas as tribos de Israel, cada qual era a cabeça da casa dos seus pais, entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben e até os filhos de Gade, até a meia tribo de Manassés e até a terra de Gileade, e falaram com ele, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes nesse dia de seguir ao Senhor, por terdes edificado para vós um altar para que pudesseis vos rebelar neste dia contra o Senhor? A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesseis que vos desviar nesse dia de seguir o Senhor. E sucederá, vendo-se que vós rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, anátema, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel, e aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade? Então os filhos de Ruben e os filhos de Gade
E a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses. Ele sabe, e Israel saberá se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor. Não nos poupe neste dia, que construímos para nós um altar para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas que o Senhor mesmo requeira. E se pelo contrário não o fizemos por temor desta coisa, dizendo: no tempo por vir, os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: o que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós. Vós, filhos de Rubens e filhos de Gade, vós não tendes parte no Senhor. Então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto dissemos: preparemo-nos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser de testemunha entre nós e vós e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos em tempos vindouros: vós não tendes parte no Senhor. Por isso, dissemos, quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: observai o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para os sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos nesse dia de seguir o Senhor, para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas da carne ou para sacrifícios, ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, ouviram as palavras dos filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou aos filhos de Israel, e os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ed, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus.